Só antes de começar com o assunto da loja, vou dar uma recapitulada um pouco do que a gente viu aula passada. Começando pelos comandos básicos, passar por eles bem rápido novamente. Primeiro, aqui, acabei de abrir o terminal. Para a gente ter acesso aos comandos do OpenFOAM, você precisa inicializar o OpenFOAM, no meu caso o F6, no caso de vocês o F7 ou qualquer outra versão que seja. Agora eu já vou ter acesso aos comandos do OpenFOAM. Um deles que é útil, que eu acho que eu não mencionei na segunda-feira, é o run. Ele vai levar direto a gente para esse diretório, que é o diretório run também, que é aquele diretório que eu mencionei, que é onde tipicamente a gente coloca todas as nossas simulações. Então esse run, onde quer que você esteja, ele vai te levar para o run do OpenFOAM. Vou abrir aqui um novo terminal. Se eu der run aqui, ele vai reclamar que não sabe o que significa run. Se eu desse um F6 aqui e der run, aí ele... Bom, já estou no lugar certo, mas ele entendeu o comando. Dito isso, já estou aqui no run. Para lembrar, o comando para visualizar o que tem no diretório atual. ls, de list, de listar. Lista todo que eu tenho. No caso, os que estão em azul aqui são outros diretórios. Verde e branco são arquivos. Os verdes são arquivos executáveis, mas são arquivos também. O comando ls, você pode dar ls direto em algum outro diretório. Por exemplo, ls simulação. Ah, não, eu apaguei aquele outro, mas pode ser esse aqui também. Vai dar tudo que está dentro do outro diretório. Comandos de copiar. cp. Vou, por exemplo, copiar esse arquivo aqui chamado OpenFOAMBoundary. Eu posso dar cp, vou dar um O maiúsculo e dei tab. Ele já autocompletou o nome do arquivo. E eu vou copiar ele para, por exemplo, novo.xlx. Se eu der um ls agora, apareceu esse arquivo novo. Para eu apagá-lo, rm de remove, novo. Se eu der um ls, ele sumiu. O cp e o rm também funcionam para diretórios, mas você tem que colocar um "-r" para copiar ou remover recursivamente. Então, cp "-r", por exemplo, dele para novo. Se eu der um ls, vai aparecer aqui esse diretório chamado de novo. Para removê-lo, rm "-r", novo. Se der um ls, ele desapareceu. Esses são os comandos mais básicos. Um outro comando que é útil é o move mv, que ele serve tanto para você mover um arquivo de lugar ou para você renomear um arquivo. Por exemplo, vou renomear esse clean csv, que é um arquivo que eu tenho aqui, para, sei lá, novo de novo, qualquer outra coisa. Eu der um ls, aquele clean csv sumiu e está esse novo aqui. Deixa eu dar o nome dele de volta. Der um ls de novo, só para a gente verificar, e voltou. Então esses são os comandos mais básicos que a gente tem, e talvez a gente veja alguns outros mais para frente. Agora eu pretendo avançar um pouco no bloco mesh para gerar umas malhas um pouco mais interessantes, que não sejam um bloco só. Então, vou abrir aquele arquivo dentro do system. Pitsdaily é o nome desse caso que eu dei, poderia dar uma coisa. Dentro da pasta system, que é onde a gente especifica os parâmetros do bloco mesh. Lembrando também, sempre você começa com tem esse convert meters, que é só para setar qual unidade você está usando, se é metro, milímetro, polegada. Depois você vai especificar os vértices da sua geometria, seguido do bloco, que a gente já mencionou, as arestas que não são retilíneas, e por fim, o contorno, né? O nome dos contornos que você está dando para cada região. O que a gente viu até agora, como eu falei, foram geometrias de um bloco único, tanto o cubo quanto aquele cubo com uma aresta de semicírculo. O que eu quero começar hoje, deixa eu abrir uma imagem aqui. Fazer uma geometria um pouco mais complicada que um cubo, seria uma geometria de um degrau. Então já fiz esse desenho aqui previamente, já numerei os vértices de uma maneira que eu achei razoável. De novo,
ordenação dos vértices não faz diferença. Você só tem que se remeter a ela depois. Então, vamos tentar gerar essa malha aqui. Seria a malha do integral. Acho que dá para visualizar bem essa imagem, o que está acontecendo. Deixa eu fazer assim, que acho que fica mais fácil. Primeiro, vou apagar esses vértices que tem aqui para a gente começar do zero. Vou determinar, por exemplo, que, sei lá, a origem é esse vértice 4 aqui, por exemplo. E vou determinar que essa altura aqui é 1, esse comprimento é 1 também, e esse aqui é 2, e esse aqui é 1 também, por exemplo. Escolhi valores arbitrários. Eu vou começar com um ponto que eu chamei de 0 aqui, que vai ser em x menos 1, em y1, em z 0. Então, 0, menos 1, 1, 0. O próximo, esse ponto 1, que vai ser 0 em x, 1 em y, 0 em z. Se eu vou organizar assim, como eu mencionei também na aula passada, esses espaços aqui, eu posso adicionar espaços aqui à vontade que não vai afetar em nada. Então, só vou adicionar alguns espaços aqui para ficar ordenado e ficar visualmente mais agradável. Não tem efeito nenhum na malha em si. Indo para o ponto 2, vou colocar 2 na direção x, 1 em y, 0 em z. Depois agora 3, 4, 5. Semelhante com o que eu fiz antes, com os outros 3, mas com y 0. E agora os pontos 6 e 7 ali embaixo. E vai ser 0 em x, o 6. Vou colocar menos 1 em y. Menos 1 em y e 0 em z. E agora o ponto 7, seria lá no fundo. 2 em x, menos 1 em y, 0 em z. Agora os pontos que faltam, né, os pontos desse plano frontal, vamos dizer assim, são, pela ordem que eu coloquei, são os mesmos pontos, só deslocando a coordenada z de 0 para 1. Então, só para agilizar, vou copiar tudo aqui e mudar a coordenada z para 1. Outra coisa que às vezes é útil é adicionar comentários. O Daniel fez sugestão de, por exemplo, adicionar assim para a numeração. Não vou fazer isso nesse caso, mas o que pode ser útil também é você separar geometricamente, por exemplo, colocar aqui algo como backplane e depois colocar, por exemplo, front plane aqui para a gente facilmente reconhecer a que parte da nossa geometria os pontos se referem, ou qualquer outra organização que seja relevante para a geometria que você estiver trabalhando. Então, definir todos os vértices do problema. Próxima etapa é definir os blocos. Aqui, para essa geometria, a gente vai precisar de 3 blocos. Acho que é fácil visualizar que vai ter um bloco nessa região aqui, vamos dizer assim, em cima do degrau, um segundo aqui adjacente a ele, e por fim esse terceiro inferior. A ordem que você define os blocos, cada um não faz diferença, você pode começar por qualquer um deles. Vou começar por esse daqui. E também só para a gente lembrar, eu vou abrir aquela outra imagem. Que é a imagem que tem a ordem dos vértices que a gente tem que numerar dentro do bloco. Então, só para a gente ver aqui, começando em x1, que vai ser o meu x, o x2 que vai ser meu y e o x3 que vai ser meu z. Então eu sempre avanço primeiro na minha direção x1, subo em x2, volto x1, volto x2 e depois repito essa mesma coisa deslocado aqui no plano em z. Então se eu voltar para essa imagem, esse primeiro bloco vai ser 3, 4, 1, 0, que é esse plano aqui de trás, 3, 4, 1, 0. Depois repito a mesma coisa nesse plano aqui da frente, vai ser 11, 12,
9, 8. 11, 12, 9, 8. Depois, se coloca o número de células em cada direção, de quantas divisões. Vou, por exemplo, deixar aqui, como estava antes, 10 na direção X, 20 na direção Y e 30 na direção Z. Não, desculpa, na verdade eu vou fazer uma modificação, porque eu acho que eu não mencionei isso. O OpenFOAM, mesmo quando a sua simulação, por exemplo, for 2D, você sempre precisa ter uma malha 3D. Porque o OpenFOAM só trabalha com malhas 3D. Mas, para problemas 2D, como que você faz? Você coloca a direção que você não está resolvendo com uma célula de espessura. Então, nesse caso, vamos supor que eu não tivesse a direção Z, que é só um problema em XY, eu colocaria aqui na direção Z uma célula só. E mais para frente eu vou fazer uma outra modificação no contorno que a gente vai ver, que automaticamente o OpenFOAM vai entender que essa direção você não está resolvendo nada. Então, nesse caso, especifiquei 10 células na direção X, 20 em Y e 1 em Z. E depois o grading, que é aquela... como você mexe no refino. Eu vou colocar, por enquanto, 1. Depois eu vou fazer um outro exemplo com refino, por exemplo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, simultâneo. Feito isso, terminei o primeiro bloco. Vou passar para o próximo, que no caso eu vou escolher, vai ser esse daqui. Vai ser muito parecido, mas agora a gente tem que tomar um cuidado, como a gente tem mais de um bloco, que, por exemplo, esses dois blocos aqui, eles têm essa face aqui em comum entre os dois. Então, por causa disso, eles têm que, vamos dizer assim, encaixar um com o outro. Então, o número de células que eu tenho nesse bloco aqui à esquerda, na direção na direção Y e na direção Z, tem que ser o mesmo desse bloco aqui, e o grading tem que ser o mesmo também, para a gente garantir que essas duas faces aqui vão, de fato, encaixar. Então, vamos começar o próximo bloco hexaédrico, X. A ordem é aquela mesma, né? 4, começando por esse ponto aqui, anda em X, sobe em Y e volta em X. Então, 4, 5, 2, 1. Depois repete a mesma coisa no plano aqui da frente. 12, 13, 10, 9. E agora, o número de células. Aqui na direção X, eu posso botar qualquer coisa, porque essa direção não afeta essa face em comum. Então, eu vou botar 30. Então, vou colocar agora aqui 21 para bater com o outro bloco. E, por enquanto, vou colocar também o simple grading com 1. Ou seja, que as células têm tamanho uniforme em cada direção. E, por fim, o último bloco, esse bloco aqui inferior, bastante semelhante aos outros, mas agora esse bloco tem que bater com o de cima nessa face aqui. Então eles têm que ter na direção X o mesmo número de células para bater. Então vai ser o bloco 6, 7, 5, 4, depois 14, 15, 13, 12. Agora na direção X eu preciso de 30 para ser igual ao bloco de cima. Na direção Y posso botar quanto eu quiser, botar 5 e 1. E de novo vou, por enquanto, colocar o grading como 1. Assim já defini os 3 blocos da minha geometria. Próxima parte, edges. Nesse caso a geometria é toda com arestas retilíneas, então eu deixo aqui vazio, não preciso de nada. E a próxima parte é o contorno, os contornos que você vai definir. Então, lembrando, a sintaxe para definir o contorno. Você começa pelo nome que você dá, pode ser um nome qualquer, tem que ser contínuo, não pode ter espaço, mas pode ser um nome qualquer. Vou deixar esse como inlet. Aí o tipo dele, vou deixar como patch. Patch, para relembrar, é um tipo genérico, que serve para regiões onde tem fluxo, tipicamente de inlet e outlet. Deixar como patch. E depois você vai descrever as faces com aquela ordem da regra da mão direita para apontar para fora do domínio. Então, vou apagar aqui. Vou chamar essa entrada aqui de inlet. Então, pela regra da mão direita, 3, 11, 8, 0. 3, 11, 8, 0. E
também só para relembrar, poderia começar no 11 ou no 8, qualquer um, desde que você siga essa regra. Então não importa qual é o primeiro dos vértices que você escolhe. Vou agora, por exemplo, criar uma face, um contorno. Vou chamar de upper wall, por exemplo, que vou representar como essas duas faces aqui superiores. É uma parede, então vou colocar do tipo wall. E aqui vou colocar essas duas faces, de novo pela regra da mão direita, 0, 8, 9, 1. E a outra, 1, 9, 10, 2. O outlet, eu vou colocar essas duas faces daqui, duas faces externas. O outlet também é do tipo patch também. E para ela apontar para fora, mais uma vez, sempre 5, 2, 10, 13. Opa. E 7, 5, 13, 15. Vou agora, só para terminar, fazer mais um patch. Vou chamar ele de lower wall, por exemplo. Type wall também. Faces. Deixa eu botar aqui no meio. Vou colocar essas três faces aqui que formam a parede de baixo, né? O degrau aqui e esse fundo. Então, começando 3, 4, 12, 11. Depois. E por último, aqui 6, 7, 15, 14. Agora eu vou fechar aqui. E do jeito que tá, eu não especifiquei tanto essas faces de trás e essas faces da frente. Eu não coloquei elas em nenhum patch, por enquanto. E quando você não especifica alguma das regiões de contorno, o OpenFOAM ele automaticamente junta todas as faces que você não identificou num único patch, num contorno chamado Default Faces. Ele é do tipo, que é um tipo que eu não usei ainda, e o tipo seria Empty, que é vazio, que ele é um tipo específico justamente para quando você tem uma malha que não é 3D e você tem direções que você não está resolvendo. Então, nesse caso, eu quero mesmo que a minha face de trás e a minha face da frente, por ser uma malha 2D, eu quero que elas sejam do tipo Empty. Então, eu posso não especificá-las, que o OpenFOAM automaticamente vai juntá-las no Default Faces e colocar o tipo Empty também. Mas eu poderia, caso quisesse, colocá-las também separadamente. Não faria diferença alguma. Então, terminamos o Block Mesh Ticket. Vou salvar o arquivo. Vou colocar aqui tela cheia de mais da imagem. E rodar o Block Mesh para gerar de fato a malha, porque a malha ainda não foi gerada. Terminou. Deu tudo certo, não deu nenhum erro. E aqui a gente pode até ver o que eu mencionei há pouco. Aqui no final ele fala todos os patches que foram criados. E ele criou os 4 que eu defini, o Inlet Upper Wall, o Outlet Lower Wall. E além disso, também definiu esse Default Faces aqui, que eu não especifiquei lá no Block Mesh Ticket. Agora a gente pode abrir aqui no ParaView para ver de fato que a malha foi gerada corretamente. Vou dar uma apply aqui. Gerou o nosso degrau. Vou colocar uma cor só. E com as especificações que a gente botou, uma célula só na direção Z e os outros números estão todos corretos, né? E como aqui visualmente dá para ver o que eu estava mencionando antes, que as faces aqui tem que encaixar uma na outra. De fato isso está acontecendo, senão daria um erro. E só para especificar aqui os contornos, eu posso aqui no ParaView, talvez fique um pouco pequeno para vocês lerem, não tenho certeza, mas você consegue selecionar aqui, por exemplo, quero ver só o outlet. Ele vai aparecer aqui só o outlet. Vou selecionar o upper wall também, que foi como eu defini a parede de cima. E agora o default faces vai ficar as paredes de trás e da frente, que foram as que eu não defini.
E mesma coisa para o lower wall, que vai aparecer aqui embaixo. E para o inlet. Assim também a gente pode até checar que você definiu de fato as coisas como você queria que fossem definidas. Então, agora a gente já sabe o básico, né, de como fazer, pelo menos, uma geometria com mais de um bloco. O que eu ia mostrar agora, vamos supor que eu queira, nessa região aqui de cima, nesse bloco aqui da esquerda, perdão, refinar tanto na parte superior, por ser uma região de parede, uma região tipicamente que você vai refinar sua malha, quanto na parte inferior. Vamos supor que eu queira fazer isso. Como vou mostrar agora uma das maneiras, existe mais de uma, que a gente pode realizar. Então vamos voltar aqui para o Block Mesh Dict. Não vou mudar os vértices, porque é a geometria mesmo, estou mudando as células. Então a única coisa que eu preciso mudar é aqui dentro dos blocos. Deixa eu abrir nossa imagem aqui de novo. Uma das maneiras possíveis, que não é a que eu vou mostrar, e ela é pior, mas é uma opção que vocês podem ter, seria, por exemplo, quebrar isso aqui em 2 blocos. E esse aqui também em 2 blocos, consequentemente. Que aí você conseguiria refinar facilmente com Simple Grading nos 2 lados. Mas essa não é a maneira ideal. O Simple Grading ele tem uma função propriamente para isso. Então, eu vou pegar esse primeiro bloco aqui. Eu só vou colocar isso aqui na próxima linha, para ficar mais fácil a gente visualizar. De novo, isso não faz diferença nenhuma, só para questões visuais e de clareza. Então, eu quero que na direção X eu quero continuar com Simple Grading 1, ou seja, com células uniformes. Eu quero mudar na minha direção Y, que é equivalente ao segundo valor desses 3. Então, eu posso a maneira de fazer isso, quando você quer ter, vamos dizer assim, sub-regiões dentro de um bloco com gradings diferentes, é você substituir esse número único por, vou colocar aqui entre parênteses, por uma série de números aqui que eu vou mostrar agora. Deixa eu colocar aqui no meio para a gente ficar mais fácil. Só o que eu fiz até agora foi apagar aquele 1 do meio, que era o referente à direção Y, e por enquanto substituir com parênteses. E eu quebrei as linhas de novo por questões para ficar melhor visualmente falando. Então, como que eu faço? Eu vou colocar aqui uma série de triplas de números. E a função é o seguinte, é um pouco complicado, acho que início de entender, mas com o tempo fica claro. Vamos supor que eu queira dividir esse meu bloco aqui em 3 subblocos, de maneira que eu queira que o bloco, um bloco aqui de baixo, um bloco intermediário e um bloco superior. E eu quero, por exemplo, que esse bloco inferior tenha 10% da altura total, por exemplo. O bloco do meio eu quero 80% da altura total e o bloco superior 10% da altura total. Então o primeiro valor que eu tenho que colocar nessa tripla vai ser a porcentagem, ou não necessariamente a porcentagem, a gente vai ver mais para frente, mas quanto do comprimento naquela direção eu vou usar. Então eu vou colocar aqui, nesse exemplo que eu dei, 0.1. Já vou completar aqui no que a gente vai colocar nos próximos números. 0.8 e 0.1. O que significa isso? Só para relembrar, que eu estou separando esse meu bloco em 3 subblocos. O primeiro com 10% da altura, o segundo com 80% e o terceiro com 10% de novo. O segundo número que a gente tem que especificar é não o número não a porcentagem do comprimento, mas a porcentagem do número de células. Nesse caso eu especifiquei aqui que são 20 células na direção Y. Então vamos supor que eu queira que o bloco aqui de baixo tenha 5 células. E 5 células, no caso, é equivalente a 1/4 de 20. Então eu poderia colocar aqui 0.25. Vamos supor que eu queira agora do meio que tenha 10 células. Eu vou colocar 0.5. E vamos supor que agora, para terminar, que eu quero que o superior tenha também 5 células, que seria equivalente a
0,25. E, por fim, o terceiro número, o último que a gente vai especificar para cada um desses subblocos, é qual é o grading dentro daquele bloco. Então, como eu quero, nesse bloco aqui, na parte inferior, eu quero que próximo à parede ele seja menor do que longe da parede, eu vou colocar aqui um número, um número positivo, vou colocar 10, por exemplo, que isso implica que 10 é muito, vou colocar 5, que implica que a última célula nessa direção, dentro desse subbloco, vai ser 5 vezes maior do que a primeira. Vamos supor que eu queira que as células do meio sejam uniformes, então eu vou colocar 1. E vamos supor que em cima eu queira também que as células de cima sejam 5 vezes menores do que as células aqui de baixo. Então eu teria que colocar 1/5, nesse caso 0,2. Então, só para recapitular, esse primeiro número é quanto do comprimento você está utilizando. Então seria 10%, 80 e 10. O segundo número é quanto do número de células. Então nesse caso seria 5, 10 e 5 células, totalizando 20. E por fim o grade em cada uma dessas direções. Mas agora, voltando para aquele fato que a gente mencionou, esse bloco aqui da esquerda não está batendo com o bloco da direita porque eles estão com um grading diferente. Então eu tenho que colocar esse mesmo grading para esse bloco aqui. Deixa eu pagar aqui. Só repetir o grading. E só para dar um exemplo, eu posso colocar um grading qualquer aqui na direção X. Vou colocar, sei lá, 3. Significa, de novo, que a última célula aqui é 3 vezes maior que a primeira. E esse grading na direção X tem que bater também com o grading na direção X do bloco inferior. Então, tem que colocar aqui 3 também, para tudo ser condizente. Então, vou salvar esse arquivo, rodar o BlockMesh de novo. Funcionou, não deu erro. Agora a gente abre no ParaView. Se eu colocar aqui com Surface with Edges, a gente consegue ver, talvez os números que eu escolhi não tenham sido os ideais, mas de fato a gente tem aqui a região central com células uniformes. Se fosse contar, a gente veria que tem 10 células, e as células ocupam 80% do meu comprimento. Aqui embaixo a gente tem 5 células, idem aqui em cima, e com o grading que eu especifiquei de 5 e de 0,2. Então essa é uma das maneiras de você conseguir essas regiões de refinar em diferentes regiões dentro de um mesmo bloco. E, assim como eu dividi aqui em 3 regiões, eu poderia dividir em N regiões. E também poderia fazer isso em direções diferentes, porque aqui eu só modifiquei na direção Y, mas eu poderia fazer simultaneamente a mesma coisa nas direções X e Z, ou, caso quisesse. Agora, só para um outro detalhe que eu não mencionei antes, mas agora acho que vale a pena mencionar. Do jeito que eu fiz aqui, eu coloquei as frações bonitinhas, né, de forma que elas somam 1, tanto aqui para o comprimento, esse primeiro número, quanto aqui para o número de células. Mas o OpenFOAM, caso você não coloque isso dessa maneira, ele vai normalizar automaticamente. Então vamos supor que eu colocasse aqui assim, 1, 8 e 1. O que o OpenFOAM faria? Ele iria somar todos esses valores que eu coloquei, no caso daria 10, e depois dividiria esse total, quer dizer, dividiria cada um desses valores por esse total. Então, essa é uma maneira simples que você não precisa, de fato, ficar calculando as frações e colocar de forma decimal. Você pode colocar, por exemplo, se eu colocasse assim, ele iria somar tudo e daria 5 no caso, então aqui teria 1/5, aqui teria 3/5 e aqui teria 1/5 também. E você pode ver isso com quaisquer valores. Mesma coisa aqui, eu poderia colocar sei lá, 1, 2,
e 3. O que isso faria? Ele, de novo, somaria por 6, e aqui teria 1 sexto, 2 sextos e 3 sextos do total de células. Só para falar que você não precisa colocar sempre as frações bonitinhas para somar. O resultado é idêntico, obviamente. Então esse é o básico do BlockMesh. Acho que com isso que eu mostrei até agora, já dá para fazer geometrias, assim, obviamente simples, mas bem interessantes, combinando blocos, utilizando arestas com arcos de círculo, por exemplo, e já dá para fazer bastante coisa aqui trabalhando com esses gradients também. Agora a próxima coisa que eu queria mostrar, já tendo mostrado esse básico do BlockMesh, seria o básico das simulações propriamente ditas. Então vou fechar aqui. E eu acho que eu mais cedo, quando eu estava lembrando dos comandos, eu esqueci de mencionar o comando cd, que é o comando cd significa change directory, ou mudar diretório, e ele é o comando que você faz para entrar e sair de vários diretórios. Então cd dois pontos significa volta um diretório. Você pode, de novo, se eu quisesse voltar 3, eu poderia colocar para isso de uma vez só, que ele voltaria 3. Aqui, por exemplo, eu sair desses 3 e vou entrar neles de novo, cd run, makeflow 2 e bits dele, só para... Eu voltei pro lugar que eu tava, só pra gente lembrar desse comando do cd. Vou sair dessa... Eu vou apagar isso aqui, porque eu quero copiar ele de novo lá dos tutoriais. Então, relembrando, para apagar rm-r, porque é um diretório, e o nome do diretório.